Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Alencar e nós vamos dar continuidade a fazer o nosso jogo de banheiro. E na videoaula de hoje a gente vai fazer o tapete da pia, tá bom? Então eu vou já começar esse vídeo passando para vocês o peso em gramas que eu gastei para fazer as flores e a parte verde. Lembrando que se você nunca fez esse tipo de trabalho, eu tenho a videoaula das flores. Eu fiz um vídeo com 3 técnicas diferentes para fazer esse tipo de flor aqui, tá? E também tem um vídeo unindo os square com esse verdinho, tá bom? Então, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, ele é 2, 3 vídeos anteriores, tem o vídeo das flores e o vídeo da parte verdinha, tanto para peças de 3 como para peças de 2, tá? 2 uniões, 3 uniões, e no vídeo também eu explico como fazer mais quantidades, caso você tenha necessidade, tá bom? Para fazer uma passadeira, uma coisa, eu explico direitinho como é que a gente faz essa união com mais square, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês para fazer esse com 3 square. Lembrando que eu vou passar o peso referente ao barbante que eu tô usando aqui, tá? O meu aqui que eu tô usando é da Cadore, tá? Fio 6. E eu gastei aqui, para fazer as 3 flores, 14 gramas, tá bom? E para passar o verde, 13 gramas, tá certo? Então, foi isso daqui que eu usei. Lembrando que se você usar um barbante que tem um tex maior, ou usar um fio 8, essas quantidades de gramas vai ser diferente, tá certo? E também levar em consideração a tensão de pontos. Quem tem os pontos menores vai gastar menos, quem tem os pontos maiores vai gastar mais. Mas é para vocês terem uma base, tá bom? Então, já tem vídeo da tampa do vaso completinho, tá bom? E agora a gente vai pro tapete do pé da pia. Como vocês já sabem, a gente vai fazer 4 carreiras de cru para quem já acompanhou a videoaula da tampa do vaso, que nós vamos fazer tudo combinandinho, tá? Então, eu pego aqui, faço a minha laçada inicial, tá? Travo aqui meu fio. E eu vou começar nesse ponto aqui, antes da minha quina, tá? Nesse espaço aqui. E, como vocês sabem, o meu primeiro ponto alto é um ponto baixo e uma corrente. Caso você já seja acostumado a fazer 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, eu começo aqui com um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos dentro desse espacinho, tá? 3 pontos altos, 2 correntes, vamos aqui na minha quina, mais 3 pontos altos. Duas correntes. Lembrando que esse jogo de banheiro econômico aqui, ele tem 6 hélices, tá bom? Então, ó, vamos fazer mais 3 pontos altos nesse espacinho. 2 correntes, 3 no próximo. Duas correntes, 3 no próximo. Duas correntes, 3 no próximo. Lembrando que eu tô usando a agulha de 3,5, tá, gente? Duas correntes. Aqui, eu já finalizei a minha volta, tá bom?
Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices no meu tapete, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a fazer a parte reta. Gente, a parte reta aqui do meu, ela é um pouquinho diferente, tá? Então, eu fiz 2 correntes de separação aqui da minha última hélice pra começar esse motivo agora seguinte. Então, eu vou fazer aqui no espacinho 2 pontos altos, tá? Que foi um dos motivos que me fizeram gravar essa videoaula. Que uma pessoa disse que o meu tapete, que é tipo estilo Mari, ele ficava com essa partezinha aqui bem fechadinha. Eu faço uma corrente só de separação agora, tá, gente? 2 só até o final da minha hélice. Agora, eu só vou fazer uma corrente de espaçamento. Vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Ou, 2 pontos altos, desculpe. Uma corrente de separação. Vou vir aqui nesse outro espaço aqui, ó, e fazer 2 pontos altos. Mais uma corrente de separação, vou vir aqui nesse outro espaço e faço um ponto alto. Mais outro ponto alto. Aqui na parte reta, a gente sempre vai ter essa separação só de bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Vocês veem que aqui ficou muito mais junto do que aqui. Mas nas carreiras seguintes, isso vai se consertar, tá bom? Uma corrente, vou pro próximo. Fazer 2 pontos altos no espacinho. Uma corrente, vou pro próximo. Fazer 2 pontos altos aqui no espacinho. Uma corrente. Aqui, 2 pontos altos no meu espacinho. Uma corrente. 2 pontos altos. E agora, eu vou dar 2 correntes de separação, porque a gente já vai começar aqui a virada. Lembrando que aqui, ó, depois do último ponto, foram 2 correntes. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui, já vou fazer 3 pontos altos. Gente, esse espaçamento de uma corrente entre esses 2 pontos altos aqui do corpo só funciona porque eu tô fazendo 6 hélices, tá bom? Normalmente, o jogo de banheiro Mari, que é o que foi inspiração para eu fazer esse daqui, ele tem 5 hélices, tá bom? Só que no meu ponto, eu não gostei de como ficou com as 5 hélices, tá bom? Então, por esse motivo, foi que eu comecei a fazer ele com 6. Só que com 6 ficava sobrando ponto aqui no meio, e aí eu diminuí a quantidade de correntinhas de separação. Aí sim, ele chegou de um jeito que ele ficava assentadinho direitinho, sem sobrar ponto, tá bom? Então, aqui na virada, sempre 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, de forma que fique com 6 hélices, tá bom? E eu trabalho sempre no meio dos pontos, tá? Eu não faço nenhum ponto em cima dos pontos altos, tá bom? É sempre nos espacinhos, tá? Meus 3 pontos altos, 2 correntes, meu último bloco de 3 pontos altos. Dois pontos
duas correntes. E agora eu vou para a parte reta de novo, fazendo os blocos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Gente, eu vou fazer aqui do jeito que eu fiz aqui, a parte de baixo, tá? Vou completar aqui e fecho aqui com um baixíssimo aqui na minha corrente aqui, tá? Então, eu volto já com vocês. Terminei aqui, ó, o meu fica sentadinho, tá? Não fica repuxado. E aqui eu já vou fechar, tá? Tem o ponto baixo e a corrente, eu vou entrar aqui na corrente pra trás e puxar aqui minha argolinha, fazendo baixíssimo, tá? Ponto seguinte, eu já começo fazendo um ponto baixo aqui no ponto seguinte, tá? E subo mais um pra ser a altura do meu ponto alto. Então, aqui, ó, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu expliquei, é o jeito que o meu ponto fica um falso ponto alto, tá? Eu prefiro o resultado dele do que o resultado de 3 correntinhas. Antes de você fechar, ele fica muito baixinho com comparação aos pontos altos. Mas na hora que eu pego o baixíssimo, ele fica da altura dos pontos altos normais. Vocês vão ver no decorrer das carreiras que eu for fechando, essa diferença, tá? Então, aqui, ó, eu tô no ponto alto do meio, tá? Quando eu finalizar aqui, eu ainda vou ter que fazer um ponto alto em cima desse daqui. Então, aqui, eu já tenho que fazer dois pontos altos aqui no meu último ponto, porque aqui a gente já vai começar a crescer as hélices, tá bom? Então, a gente tinha 3 pontos altos em cada hélice, agora a gente precisa ter 4. 2 correntes de separação, lembrando que aqui, ó, antes de finalizar, também são 2 correntes de separação, tá bom? Então, aqui, ponto sobre ponto, no primeiro e no segundo, e no último, 2 pontos altos, no caso aqui, um aumento, tá? Prontinho. 2 pontos altos, 2 correntes, vamos fazer a mesma coisa nos outros pontos. Agora, toda a carreira que a gente fizer, o último ponto aqui da hélice vai ter que ter um aumento, tá? Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. E um aumento aqui no último. Essas primeiras carreiras eu tô fazendo mais passo a passo com vocês, mas como as carreiras são de repetição, as carreiras seguintes, eu vou só dizer pra vocês como é que tem que ser feito. E vocês vão fazendo de acordo também com as cores que vocês querem. Com o cru, eu vou fazer 4 carreiras, depois eu vou passar para a próxima cor que eu vou usar. E assim que eu terminar as 4 carreiras aqui, eu vou pesar direitinho e vou passar para vocês aqui quanto de cru eu gastei, tá bom? Na descrição do vídeo, eu também vou deixar a quantidade de gramas de cada cor que eu usei também, tá bom? Prontinho, chegamos na última hélice, 2 correntes. E agora, gente, a parte reta não tem mistério. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto com uma corrente de separação, tá bom? Então, vai ser bem simples. Ponto alto, uma corrente, vamos pro próximo. Ponto alto, uma corrente, vamos pro próximo. Ponto alto, uma corrente, vamos pro próximo.
E desse jeito, a gente vai fazer essa nossa lateral, tá? Inteira. Ó. Aqui, ele vai começar a se ajustar e vai fazer com que todos esses pontos aqui tenham o mesmo espaçamentozinho, tá? Apesar desse primeiro aqui, ficou meio esquisitinho. Mas, como eu faço com 6 hélices, se eu deixar o espaçamento maior, ele fica embabadando à medida que o tapete vai crescendo, tá? Lembrando que isso tudo acontece no meu ponto. Pode ser que no seu precise fazer 2 pontos de separação. Prontinho, ó. Terminei aqui. Opa. Terminei aqui a minha parte reta. 2 correntes. E a gente vai começar os leques de novo. Então, como essa restante dessa volta é exatamente igual essa primeira aqui que a gente começou, eu vou deixar vocês continuarem essa parte aqui e venho finalizar com vocês para fazer a minha terceira carreira, tá bom? Prontinho, terminei aqui a volta, tá bom? E agora eu vou fechar ela aqui com vocês. Na verdade, fazer o meu último ponto alto aqui, que eu não tinha feito. E agora eu vou fechar aqui, ó. Você olha assim, ele tá bem baixinho. Mas na hora que eu venho aqui dentro da corrente, passo lá pra trás e puxo, ó, ele fica da mesma altura dos pontos altos, ó. Aí eu venho aqui no seguinte e vou fazer outro ponto baixo e uma corrente, tá? Aí, quando eu terminar essa volta, eu tenho que fazer 2 pontos altos, porque eu já tô aqui, ó, no meu antes desse daqui. Então, aqui, o último é sempre com um aumento. Então, eu tenho que fazer 2 pontos altos aqui. A gente tá na terceira carreira aqui do cru, e na terceira carreira, as hélices tem que ficar com 5 pontos altos, tá bom? Então, aqui é sempre ponto sobre ponto, no último, 2 pontos altos. 2 correntes, ponto sobre ponto, no último, 2 pontos altos. E isso durante toda a sequência. Quando eu chegar aqui na carreira aqui do meio, né, que é esse motivo aqui do meio, simplesmente a gente vai dar continuidade. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, tá bom? Sem alteração nenhuma, do mesmo jeito que a gente fez a tampa do vaso, tá bom? Então, eu vou dar a primeira volta, a terceira volta e a quarta, e trago para vocês a quantidade de gramas que foi gasto aqui com o cru. Caso vocês tenham ficado alguma dúvida, na videoaula da tampa do vaso, como a tampa do vaso é menorzinha, tá? Eu fiz mais carreiras junto com vocês, mas também expliquei bem direitinho a questão aqui dos aumentos, tá certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, assiste a primeira parte da tampa do vaso, que é toda essa parte inicial aqui, tá certo? Mas eu acredito que não tenha ficado, porque é muito simples. A gente só vai fazer as repetições e fazer um aumento aqui no último ponto de cada hélice aqui, tá? O resto aqui é só repetição. Então, eu volto com vocês daqui a pouco. Prontinho, gente. Vou finalizar aqui com o cru, tá? Fazendo meu baixíssimo aqui na minha corrente. Vou cortar aqui o fio. E vou puxar ele. Apesar desse fio aqui já ter o topinho dele aqui de ponto alto, eu vou fazer
esse fio dá outra volta aqui. Então, eu passo aqui do ponto alto seguinte, vou puxar esse fio aqui pra trás. Agora, eu vou entrar com ele aqui, ó, pegando a agulha de baixo pra cima. Entrar aqui dentro. Pronto, ó, fica desse jeito aqui, ó. Então, aqui eu concluí a minha parte com o cru. Aí, vocês veem, ó, que esses espacinhos aqui ficam bem pequenininho e esses daqui ficam maiores, ó. Porque aqui são duas correntes, aqui é uma corrente só. Então, é assim que vai ficando o meu tapetinho. Vou pesar aqui e trazer pra vocês a quantidade em gramas que eu usei com o cru, tá? Prontinho, no cru eu usei 40 gramas, tá bom? Pra fazer este tapete aqui. Vou começar com minha próxima cor, que é a mesma que eu usei na tampa do vaso, tá? Esse daqui é tipo um azul petróleo. Ele é da Amazônia, se eu não me engano, essa cor aqui, tá? Faço a minha laçada aqui. E do mesmo jeito que eu comecei aqui no começo, eu vou começar aqui no meu penúltimo ponto, que foi o que ficou, ó, com duas argolinhas aqui. Que eu fiz duas argolinhas só pra finalizar com o cru, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um aumento no último ponto. E eu vou fazer aqui já duas correntes pra continuar, tá? E eu vou fazer duas carreiras com esta cor, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai finalizando. Eu vou fazer duas carreiras com esse azul petróleo. E assim que eu terminar as duas carreiras, eu volto com vocês. Lembrando que o que é que a gente vai fazer? Um aumento no último ponto de cada hélice e aqui no centro só ponto sobre ponto, sem alteração nenhuma, tá bom? Então, eu volto com vocês depois das próximas duas carreiras, dizendo quanto foi que eu gastei em gramas do azul petróleo. Caso você também esteja fazendo essa mistura de cores, caso você queira ver o tapete finalizado, de como vai ficar essa sequência de cores, dá uma olhadazinha no vídeo da tampa do vaso, tá bom? Que já tá com o tapete concluído, que esse daqui vai ser do mesmo jeito, tá bom? Então, venham já. Prontinho, gente, vou finalizar aqui o azul aqui com vocês, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz com o cru. Prontinho. E a gente terminou a carreira azul. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como está ficando aqui, tá? Nosso trabalho. E agora, eu vou vir com o laranja. Opa, pronto. Trouxe aqui o laranja. Esse laranja aqui é da Cadore, tá? Vou dar minha laçada inicial aqui. Vou aproximar novamente. E vou começar no mesmo canto que eu finalizei, tá? Eu prefiro que os arremates fiquem todos juntos, porque eu acho que assim fica melhor de eu arrematar no final, tá? Mas é questão de escolha, tá? De cada um. O lugar, tá? Porque como agora a gente tá só repetindo, não vai fazer diferença aonde você queira começar, tá? Então, lembrando que sempre o último ponto aqui das hélices tem que ser um aumento.
eu vou fazer mais 2 carreiras com o laranja, tá? O final das nossas hélices vão ficar com 10 carreiras. Então, caso você queira fazer as 10 com uma cor só, ou uma ordem diferente de cores, ou se você tá usando sobras para fazer esse tapete, é um tapete excelente para usar com sobras, tá bom? Então, você vá organizando aí as cores que você tem para colocar a ordem que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui eu vou dar mais 2 voltas. A nossa carreira aqui, a gente vai fazer a 7ª e a 8ª carreira, tá? Então, a gente tá aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa carreira é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, a 7ª tá com 9 e a 8ª vai ficar com 10 pontos, tá bom? Então, eu finalizando aqui a 7ª e a 8ª, eu volto com vocês para dizer quantas gramas ficou com o laranja. O azul ficou com 30 gramas, tá? Não falei para vocês ainda, mas o azul eu precisei de 30 gramas para fazer essas 2 carreiras aqui no azul petróleo. Então, agora eu vou passar o laranja e eu volto dizendo quantas gramas eu usei para fazer ele, tá bom? Prontinho, voltei aqui, vou finalizar, tá? Mais uma vez aqui com vocês. E vou passar a medida, tá? Eu errei aqui, eu puxei o fio na hora errada. Vou desfazer esse último ponto alto aqui. Pra finalizar direitinho, tá? Pronto. Eu tinha puxado o fio antes de fazer o baixíssimo aqui no ponto seguinte. Agora eu vou passar aqui. Olha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que desse jeito que eu faço os pontos aqui, ó. Ninguém diz que tem aquelas correntinhas, sabe? Fica um falso ponto alto, bem bonitinho, eu acho. E é simples de fazer, eu já vi pontos altos, falso ponto alto, muito complicado de fazer. E assim, é o jeito mais simples que eu encontrei até agora, e eu prefiro sempre fazer dessa forma, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou aqui distanciar, pra vocês verem o tapete por completo. Ele tá ficando assim, tá? A videoaula de hoje vai ser só até aqui, tá bom? A próxima parte eu vou dar continuidade pra ficar minha hélice com 10 carreiras e o bico, tá bom? Então, do laranja eu gastei 34 gramas, tá bom? Por enquanto, minha peça tá ficando com quase 47 centímetros, uns 46,5 por 28, tá bom? Esse tapete, no meu ponto, vai ficar aproximadamente 60 por 40. Geralmente fica um pouquinho mais, mas não menos. Então, é isso. Pode ser que no seu ponto fique maior, porque normalmente, quando eu faço as videoaulas, o meu tapete sempre fica menor, porque o meu ponto é mais apertadinho, tá bom? Então, é isso. Até agora, de barbante total que eu usei nessa peça, eu gastei 131 gramas até aqui, tá bom? Ele é bem econômico, a gente vai em torno de umas 250 gramas, talvez, eu acho, até o final. Mas eu te falo direitinho na última videoaula, tá bom? Quanto foi que eu gastei. Então, é isso. Se você tá gostando dessa videoaula, por favor,
deixe o seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal, eu vou trazer mais passo a passo, tá bom? Aqui pro canal. Se puder deixar um comentário, nem que seja um coraçãozinho, eu vou ficar super feliz pra saber também que você tá gostando, tá bom? Se também tiver dica de como eu posso melhorar, se quiser que eu explique alguma coisa melhor, eu posso trazer um vídeo futuro, tá? Explicando melhorzinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!